Boa noite. O nosso trabalho é sobre a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, de 13/12/2016, especificamente sobre a seção 5 dessa resolução, que trata sobre a cobrança de bagagens no transporte aéreo. Anteriormente, cada passageiro poderia levar consigo até 5 quilos de bagagem de mão transportada no interior da aeronave, 23 quilos de bagagem despachada, sendo um volume por pessoa em voos nacionais, e 32 quilos, sendo 2 volumes por pessoa em voos internacionais. O preço dos volumes transportados era embutido no valor da passagem aérea, mesmo a pessoa não utilizando o serviço, ela pagava pelo serviço. Conforme essa nova alteração da Lei 400 da ANAC, o passageiro poderá levar consigo uma mala dentro do avião de sua responsabilidade de no máximo 10 quilos, sendo, se ele quiser fazer uma mala despachada, ele vai firmar um contrato acessório com a transportadora aérea, que cada uma vai ter um determinado preço, e em tese, o passageiro que não quiser despachar essa bagagem pagará a sua passagem aérea mais barata, em tese, porque isso não está acontecendo. E o passageiro que for despachar alguma bagagem pagará uma taxa conforme cada empresa cobrará. O artigo 13 desta resolução, ele trata do seguinte assunto: a partir de então, todas as bagagens despachadas deverão ser regidas por contrato acessório. O parágrafo 1º do artigo 13, ele trata que as bagagens despachadas poderão sofrer restrições na hora do embarque. O parágrafo 2º do artigo 13, ele trata que as bagagens despachadas, mesmo que elas sejam feitas por mais de um transportador, deverão ter contrato acessório de forma uniforme. Todo esse assunto gerou polêmicas em relação ao contrato acessório. Anteriormente não existia essa questão de contrato acessório. O Ministério Público Federal achou que essa lei, essa resolução é abusiva, porque, segundo o entendimento do Ministério Público Federal, trata de uma venda casada, que fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que relata que, de maneira nenhuma, poderá se fazer contrato mediante venda casada. O que é uma venda casada? É aquela que você paga e por obrigação tem que pagar uma outra. Isso é uma venda casada e é proibido, é vedado pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Esse entendimento do Ministério Público fez ele entrar com uma ação na Justiça Federal, onde foi julgado e liminarmente o Ministério Público moveu esta ação e foi julgado na Justiça Federal de São Paulo. A Justiça Federal de São Paulo, em caráter liminar provisório, suspendeu o artigo 13 e o artigo 14 desta resolução da ANAC. Posteriormente, a Justiça Federal do Ceará revogou esta decisão, ou seja, cassou essa liminar expedida pela Justiça Federal do Estado de São Paulo e autorizou as companhias aéreas a fazerem a cobrança em contratos acessórios do despacho de bagagem. O artigo 14 descreve que o transportador deve permitir uma quantidade de 10 quilos de bagagem de mão por passageiros, de acordo com as dimensões e a quantidade definida no contrato de transporte. O parágrafo 1º traz a definição do que é bagagem de mão, que é aquela transportada na cabine sob a responsabilidade do passageiro. O parágrafo 1º traz a definição do que é bagagem de mão, que no caso é aquela transportada na cabine sob a responsabilidade do passageiro. O parágrafo 2º diz que o transportador poderá restringir o peso e o conteúdo da bagagem de mão por motivo de segurança ou capacidade da aeronave. O artigo 14 é um artigo que traz polêmicas. Não deixa claro os motivos para restringir o peso. O texto permite que a franquia de até 10 quilos de bagagem de mão por pessoa seja desrespeitada de forma arbitrária e abusiva, de acordo com o Ministério Público Federal de São Paulo. Ou seja, se o transportador pode restringir o peso da bagagem de mão, utilizando o argumento por motivo de segurança ou capacidade da aeronave, isso é uma informação insuficiente. Não deixa claro para o consumidor. E no artigo 14
do direito do consumidor, que garante que as informações devem ser claras, devem ser suficientes para o consumidor, porque ele precisa se programar na hora de fazer a viagem. Não sendo um artigo claro, ou seja, um artigo que é insuficiente, isso fere também o direito do consumidor. Por isso também o artigo 14, assim como o artigo 13, é considerado um artigo que fere o direito do consumidor. Por isso, o artigo 14, assim como o artigo 13, foi alvo de pedido de suspensão pelo Ministério Público e foi concedido pela Justiça Federal de São Paulo em caráter liminar, um dia antes dessa lei entrar em vigor, que seria a entrada, que entraria no dia 14 de 3 de 2017, dia 13 de 3 de 2017 ela foi suspensa pela Justiça Federal de São Paulo. Porém, posteriormente, a Justiça, assim como foi dito anteriormente, foi revogada pela Justiça do Ceará. Então, a Lei 13 de 14 está valendo desde então. Agora, no que se refere ao artigo 15, ele não foi alvo de pedido de suspensão. Ele já passou a valer. O único artigo que gerou polêmica aí foi o artigo 13 e 14. O artigo 15 diz assim: o transportador deverá informar aos usuários quais bagagens serão submetidas a procedimentos especiais de despacho, em razão de suas condições de manuseio ou de suas dimensões. O parágrafo 1º diz assim: as bagagens que não se enquadrarem nas regras estabelecidas pelo transportador, conforme o caput desse artigo, podem ser recusadas ou submetidas a contrato de transporte de carga, ou seja, não sendo nas regras estabelecida pela empresa, pelos transportadores, essa bagagem pode ser recusada ou será submetida a um contrato acessório, ou seja, o passageiro, além de pagar a passagem, pelo fato da bagagem não estar dentro das regras da empresa, ele vai ter que despachar essa bagagem. E aí, nesse caso, ele vai ter de pagar o preço que as transportadoras cobram. O parágrafo 2º diz assim: o transporte de carga e de animais deverá observar regime de contratação e procedimento de despacho próprio. Ao analisarmos a resolução 400 da ANAC, podemos perceber que essa relação, de bagagem entre passageiros e empresas, as empresas foram beneficiadas, uma vez que, limitado ao peso máximo da bagagem de viagem a 10 quilos, as empresas tiveram mais espaços nas suas aeronaves e, consequentemente, puderam disponibilizar esses espaços para o serviço de cargas, que, consequentemente, tem uma arrecadação maior. Logo, essa relação custo-benefício para o passageiro quiser ultrapassar esse limite, ele tem que fazer um contrato à parte e, consequentemente, pagar esse valor adicional. Diante do que foi exposto pela Resolução 400, o que resta para o consumidor é se adaptar às novas regras, pois antigamente o que era feito com apenas um serviço, agora são 2 serviços distintos. Teoricamente, o valor das passagens teriam que diminuir, pois alguns aeroportos internacionais que já prestam serviço desse jeito, a passagem ficou mais barata. Só que, de acordo com algumas pesquisas feitas uma pela Fundação Getúlio Vargas e a outra pelo IBGE, houve aumento no preço das passagens. Porém, segundo a ANAC, ainda é muito prematuro fazer uma análise sobre os preços das passagens, tendo em vista que ainda não teve um tempo suficiente para essa mudança impactar nas passagens aéreas. Para concluir, a expectativa dos passageiros é que a passagem fique mais barata, pois, em tese, ele levando uma bagagem de mão, ele não pagaria o valor pelo serviço da bagagem de despacho.